Correção fraterna e oração. Dois pilares para a vida cristã. Olá, eu sou Emerson Luiz, ministro da Palavra, e estou aqui no canal da Ângelos TV, TV Católica, Caminho de Esperança, para mais um encontro diário com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia em que nós vamos partilhar da Palavra de Deus, onde a voz do Senhor fala aos nossos corações. Antes de iniciarmos, não esqueça, vai aí no inscreva-se, clica para você se tornar membro do nosso canal, aperta o sininho, clica no sininho aí para você também receber todos os conteúdos do nosso canal Ângelos TV. Não perca essa oportunidade, compartilhe com mais pessoas que precisam neste momento da paz e o amor de Deus nas nossas vidas. Iniciemos, é claro, pedindo a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, para que neste dia nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Pedimos, ó Mãezinha do céu, Nossa Senhora Rainha da Paz, a vossa proteção e a vossa intercessão. Amém. Povo de Deus, hoje nós vamos compartilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Nesse Evangelho de hoje, nós vamos ouvir o Senhor falando para seus discípulos mais um dos seus ensinamentos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia de Santa Irmã Dulce, a santa lá da Bahia, que fez tanto pelos pobres, que amou tanto, que teve essa beleza também do amor de Deus na sua vida, que cumpriu com a vontade de Deus, com o mandamento que Jesus nos pede para seguir, amar o próximo como a nós mesmos. Diante deste evangelho, onde nós vamos vendo uma sequência que Jesus vai ensinando aos discípulos, é uma sequência dos evangelhos desta semana, nesse tempo comum, onde Jesus vai trazendo os ensinamentos. E hoje, neste evangelho, Jesus ensina que quando vemos um irmão errando, não devemos falar mal dele. Não devemos falar pelas costas, ou até mesmo ignorar o problema. Veja bem o que Jesus diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Mas olha só, em particular. Está lá, aqui no versículo 15.
Isso é uma correção fraterna. Isso é um ato de amor, não de julgamento. Porque corrigir não é humilhar, mas ajudar o outro a reencontrar o caminho de Deus. É como quando vemos alguém andando perto de um buraco. Nós não gritamos para acusar, mas para evitar que ele caia. O saudoso Papa Francisco recorda que corrigir o irmão é um serviço de amor, mas só tem valor se feito com humildade, mansidão, com oração. Se formos com um espírito de superioridade, fechamos as portas. Mas se formos com amor, abrimos os corações. Jesus também nos ensina que quando a situação não se resolve, é preciso envolver a comunidade. Chamar mais um ou duas testemunhas, e se caso não tenha solução, então é preciso envolver a comunidade. E em último caso, confiar tudo a Deus. Colocar em oração. Meu irmão, minha irmã, veja bem, a meta, segundo aquilo que Jesus está nos ensinando, não é expulsar, mas resgatar. É nesse amor, nessa misericórdia que Jesus demonstra com a gente em não julgar, em olhar para nós e corrigir de forma fraterna com a sua palavra, os seus ensinamentos. É da mesma forma que nós temos que lidar com o nosso irmão. E aí logo depois, Jesus fala sobre oração em comum. Se dois de vós se unir na terra para pedir alguma coisa, o meu Pai que está nos céus lhes concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Versículos 19 e 20. Isso mostra que a vida cristã é vivida em comunhão. Corrigimos para permanecer unidos e rezamos juntos para que Deus fortaleça a união. Esse amor de Jesus é imenso. Os ensinamentos do Senhor nos desafiam, é claro, mas ao mesmo tempo tira aquilo que tem de melhor de nós. Porque nos desafia a andar, às vezes até em um caminho desconhecido, nos conhecer, saber que nós temos a capacidade de amar, assim como Jesus amou, amar como a irmã Dulce amou. Veja bem quantas vezes ela teve que, talvez, no seu trabalho, na sua congregação, corrigir fraternamente. Coração fraterno. E aí o Senhor, então, nos ensina a praticar o seu evangelho, a praticar as suas palavras, nos dizendo, antes de corrigir, reze. Reze para quê? Para falar com amor, não com raiva. O Senhor ensina a corrigir em particular. Para quê? Para proteger a dignidade do irmão. E aí depois, o Senhor nos ensina a rezar juntos. Olha que bonito. Rezar juntos para que a graça de Deus cure as feridas, cure as machucaduras, talvez criadas por aquela relação, por aquele momento, e ainda mais, fortaleça a amizade. Veja como nosso Senhor nos ensina, irmãos, a ter uma vida em comunhão, a ensinar o verdadeiro amor, porque Ele nos amou de verdade. Ele nos amou de verdade. Se fizermos esses passos, rezar primeiro para corrigir com amor, não corrigir em público,
e depois rezar juntos para curar as feridas. Aí a correção fraterna e a oração tornam dos dois lados a mesma moeda. A moeda do amor, que é o sinal, que é o selo, que é o testemunho do cristão. Aprendemos que corrigir o irmão não é julgar, é amar. Jesus nos ensina a falar com o outro em particular, com respeito, com oração, com o coração. Assim, nós protegemos a dignidade do outro e ainda o ajudamos a se reerguer, a reerguer quem caiu. Meu irmão e minha irmã, hoje, comece agora essa prática. Antes de apontar um erro, reze. Depois, estenda a mão. E sempre que possível, reze junto. Porque a oração e o amor caminham de mãos dadas. Veja que exemplo nós temos de Jesus. O amor através da oração. A oração através do amor. O exemplo da Santa Irmã Dulce, que dedicou a sua vida, a maior parte da sua vida, aos empobrecidos, aos excluídos, aos abandonados. É desse amor que Jesus está falando aqui para os discípulos. É desse amor que Jesus está ensinando os discípulos a ter uma comunhão, a corrigir de forma fraterna e junto com a oração, ser guiado, ser curado, ser transformado pela graça e pelo amor de nosso Deus, que é misericórdia, que é bondade, que é alegria, que é esperança. Jesus vai, da mesma forma que ele vai nos ensinando, às vezes é um pouco doloroso, às vezes o entendimento, a compreensão, mas veja como o Senhor nos ensina a viver de forma mais saudável, de forma mais livre, de forma mais feliz. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a força do Espírito de Deus para que possamos neste dia compreender e entender o verdadeiro amor. O que é amar de verdade? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim deste dia, com certeza, seremos muito mais felizes. Que a bênção do nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, amém, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que você possa cada vez mais buscar o amor, a fraternidade, a alegria e a esperança de nosso Deus. Não esqueça, compartilhe este vídeo. Quem precisa ouvir, quem precisa compreender e entender o amor de Deus, vai ficar muito feliz. Vai ser um ótimo presente que você vai poder oferecer no dia de hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e permaneçamos na paz do nosso Deus e do nosso Pai. Amém.